Obrigado a você que nos assiste. É um prazer tê-lo novamente. Vou retomando o podcast e eu estou retomando com um assunto que eu gosto. Passei a gostar mais ainda nos últimos 15 meses ou 16 meses, eu acho que é isso. E eu tenho o prazer de receber aqui hoje uma pessoa que eu pude acompanhar principalmente no finalzinho da campanha ali, das eleições desse ano. Desse ano, parece que aconteceu muito tempo, né? Mas é desse ano. Doutora Alexandra Menezes, muito obrigado por estar aqui hoje conversando com a gente. Suas primeiras palavras. Eu que agradeço. Para mim, né, é um imenso prazer estar aqui, poder falar, né, o que a gente pensa, poder contribuir também, né, com conhecimento e gratidão, mais uma vez, por revê-lo também. A Alexandra virou artista. O que é isso? Conta pra gente aí que eu vi no seu Instagram agora de manhã. Então, não virei agora, né? Eu fiz aula de teatro, mas primeiro eu comecei, né, eu fiz a segunda temporada de Arcanjo Renegado. E aí eu vi que eu tinha que. Aí o José Júnior, na época, falou que eu ia fazer o 3 também, que eu ia fazer o Verônica. Aí eu falei, gente, eu tenho que me preparar um pouco, né? Aí eu fiz o teatro lá no Nós do Morro. Fiz acho que uns 3 meses, né, de aula de teatro. Já tinha feito oratória, né, por conta da minha profissão. Então foi uma experiência bem produtiva, gostei pra caramba, mas não é minha praia, gente. Meu negócio é advogar, meu negócio é política. Foi mais assim, participação, né, que eu tive. Só que o Verônica eu fiz mais intensamente, né, porque o Verônica é uma história, né, a série é baseado na minha história. Então eu tive que me dedicar mais, né. Então, acho que a pergunta mais difícil, talvez, mas como você já tirou isso de letra, quem é a Alexandra, quem era a Verônica lá, né? Já que foi inspiração, quem é a Alexandra? A Alexandra, né, a menina que veio do interior da Bahia, né, com o sonho de crescer, de construir a sua carreira. E eu, desde muito cedo, né, desde muito menina, eu já sabia o que eu queria, né? Então, assim, eu acho muito importante a gente ter foco, né, e saber o que a gente quer, saber por que que a gente veio, né, para esse mundo, qual a nossa missão. E isso já resolve, né, 50%, quiçá 80%, né, dos nossos problemas, é você saber onde você quer chegar. Então, eu sou essa pessoa com garra, determinação, que não meça esforços para nada, sempre estou apta a aprender. Todos os desafios que são me colocados, né, à minha frente, eu procuro desenvolver com excelência. Posso não obter o resultado esperado, mas eu dou o meu máximo e o meu melhor em tudo que eu faço. Mas você vem da Bahia, né? Isso, do Cedo. interior. Quantos anos? Eu vim do interior da Bahia, eu tinha 24 anos. 20. Sim, cedo, né? Vamos dizer Aham. nova. Principalmente pelo fato de vir para uma outra cidade. Já tinha Tinha filho. alguma referência aqui? Não tinha Família? nada, família, não tinha referência, não conhecia ninguém, não tinha nada, mas eu ganhei uma bolsa de estudos, né, aqui no Rio de Janeiro, através do ProUni, e eu falei, cara, é a minha oportunidade, né, de mudar, é a minha oportunidade de estudar, de crescer, e eu simplesmente olhei para a oportunidade e não quis saber se eu ia ter problema, dificuldade, eu simplesmente vim. Né? Assim, quando você determina uma coisa, as coisas começam a acontecer na sua vida para que aquilo dê certo. E aí, quando eu terminei, eu falei com minha mãe, eu vou lá para o Rio de Janeiro, nem que saiba a pé. Se a senhora não me ajudar, eu vou. E aí encontrei por um acaso uma amiga, né? Elisângela, lá do interior da Bahia também. Encontrei com ela na rua por um acaso. E ela falou para mim que estava morando no Rio de Janeiro. Eu falei, é contigo mesmo que eu vou. E aí falei com ela que estava vindo, que ia estudar. E ela falou que tinha uma amiga aqui, que ela poderia, né, me apresentar para poder dividir um apartamento com ela, que era um local bem pequeno mesmo, não era nem um apartamento, não chegava a ser um apartamento, era uma kitnet. E era o que dava, né? E eu vim para cá e, graças a Deus, construí minha carreira. Então, eu sou essa pessoa, determinada. Você que anda, acho que não é a palavra mais adequada, mas você que milita nos projetos sociais, diversos projetos sociais, a palavra foco e a palavra determinação
é algo que acho que eu aprendi bastante até contigo nas caminhadas que a gente fez, de mais de perto, né? Porque é muito fácil a gente pegar e falar de uma coisa, e foi uma coisa que a gente usou muito na campanha, no asfalto. Isso. Né? No asfalto é muito fácil você pegar e emitir qualquer tipo de opinião sobre as pessoas que não têm oportunidades, que estão nas comunidades, não são todas, né? Mas as pessoas, a comunidade ela é vista pelas pessoas do asfalto de uma forma totalmente equivocada. Né? As pessoas precisavam ter, talvez a primeira matéria seja do ensino médio, do fundamental ou de uma graduação, devia ser passar um dia numa comunidade para que você possa de verdade aprender, principalmente nas comunidades mais famosas aqui do Rio, né? Para você poder aprender o que a discrepância de oportunidade. Talvez as pessoas que estão assistindo a gente aqui, elas tenham uma visão de acordou agora de manhã e não tem um suco para beber, né? E tá reclamando de algo que talvez se for um dia lá, ela vai parar totalmente de reclamar nos próximos dias, nos próximos anos ou pelo resto da vida. Mas você falou sobre foco e sobre determinação. Como ter foco e determinação nas condições que você vive hoje e que você ajuda tanta gente hoje em dia? Para mim, hoje, ter foco e determinação é até mais fácil do que antes, né? Porque antes eu não via uma luz no fim do túnel, né? Quando eu morava lá no interior da Bahia, eu pensava muito, né? No que eu queria ser, qual a projeção da minha vida, e eu não via muita expectativa, né? De crescimento na minha cidade, não tinha condições alguma, né? Sou de família humilde, apesar de ter uma mãe que, né, sempre batalhou, né, por nos dar educação, por ser professora, mas lá não tinha muitas oportunidades, não tinha muito, tinha nada, né, assim, disponível, né, e não era nem numa época digital como a gente é hoje, que as coisas sempre são mais fáceis, né, aparentemente mais fáceis, e assim, hoje ter foco e determinação, para mim, já é mais fácil, né, porque eu consegui conquistar alguma coisa e sei que através do meu foco e da determinação eu cheguei a algum lugar. Então, para mim, não tem limite, né? Eu acho que o céu é o limite, né? Como diz o ditado. Eu não limito as coisas, eu sei que eu posso chegar onde eu quiser chegar, né? Basta eu querer, né? E eu correr atrás do que eu quero. Você falou muito dessa questão, né, dessa discrepância, né, dentro das comunidades e a falta de oportunidade que tem ali. Eu acredito muito, né, num desleixo, né, do poder público, né, em olhar para essas pessoas, que ali tem pessoas, né, de valor, tem pessoas que querem, que batalham. Eu acho que hoje a favela não tem como mais você virar as costas, né? Já tomou conta do Rio de Janeiro. Ali, acho que a nossa população está ali, grande parte, né, dentro dessas comunidades, que não tem muitas vezes, né, um saneamento básico. Então, não tem como mais você dizer, vamos acabar com a favela, não existe mais, já faz parte, né, do nosso cotidiano, a favela está aí, ela existe, e agora como que a gente vai poder dar oportunidade, infraestrutura, cultura, lazer, né, para essas pessoas que existem, né, de fato. Mas e como é possível dar... acho que falar que dar dignidade talvez seja uma palavra muito ampla para o momento. Como dar um mínimo de dignidade para quem mora numa comunidade? Então, não existe nenhuma solução na vida, né, simples, não existe solução fácil, não existe solução pacífica para você mudar a realidade, né, do Rio de Janeiro, o ponto, né, que chegou hoje. Porque quando a gente fala de favela, a gente não fala só da desigualdade, a gente não fala só da falta de oportunidade, a gente fala também da violência, da crescente violência. Para você resolver um problema atual, você tem que voltar na história. Como que começou aquilo? Por que chegou a esse ponto? Então, não adianta você querer mudar o futuro,
Você querer fazer algo no presente para mudar o futuro sem ver o passado. Na verdade, as favelas no Rio de Janeiro, elas surgiram justamente pelo abandono, né, do poder público. Acho que a primeira favela, né, foi lá no Morro da Providência, a primeira favela do Rio de Janeiro. Foi quando, né, falta de planejamento, como sempre, né? Nós abolimos, né, a escravidão e para onde iam esses trabalhadores, esses escravos? Teve também a Guerra de Canudos, né, que os homens foram lá fazer aquele massacre, que eu não entendo nem como uma guerra, né? Aquele massacre, e retornaram para o Rio de Janeiro com uma promessa, né, de terem casas, terem terra. E quando chegou aqui, não foi essa a realidade. Para onde eles foram? Teve também o pessoal que veio, né, da agricultura e teve que vir para a cidade grande. Onde colocar essas pessoas? Teve a questão também dos cortiços, né, que era a moradia de muitos trabalhadores, né, que viviam ali mais no centro, né, do Rio de Janeiro, viviam em condições insalubres, né, terríveis, né? Então, todas essas pessoas foram jogadas onde tinha um espaço, né, onde tinha um terreno. Elas estavam ali construindo casas, né, porque demoliram, né, os cortiços, os escravos não tinham mais onde ficar, não tinham trabalho. Então, foi tudo assim, você abole a escravatura, mas você não faz um planejamento. Você não tem um planejamento também urbano quando você demole um cortiço. Você não tem planejamento quando você tira aquelas pessoas, né, da agricultura para poder vir para a cidade grande. Então, essas pessoas foram se alocando e se aglomerando onde elas viram espaços para que isso fosse possível, né? Para ter um pingo de dignidade, moradia, poder se proteger, né, da chuva, do sol, do calor. Então, começou dessa forma, né, sem planejamento, sem estrutura, e isso foi se espalhando, né, ao longo do tempo. Por quê? O Estado não olhou para aquilo, né? Era até melhor que eles ficassem distantes, mas quando começou a tomar, né, os grandes centros, a Zona Sul, foi um pouco preocupante. Aí fizeram, né, aquelas casas lá, aqueles conjuntos habitacionais nas periferias, para poder jogar essas pessoas nas periferias. E quando chegou nessas periferias, não tinha educação, não tinha segurança, não tinha hospital, não tinha saúde, não tinha nada. Então, as pessoas meio que foram jogadas, né, à sua própria sorte. E teve que se construir, se reinventar. E hoje temos nossas favelas aí, hoje reflexo, né, da ausência do poder público, da ausência do Estado. E quando o Estado ele é ausente, a gente constrói o nosso próprio Estado. E aí começam, né, as divergências. Como que vamos resolver dentro do nosso Estado, né, as nossas questões. E aí entra, né, o poder paralelo dentro disso aí, querendo também dominar, né, esses territórios, porque eu falo que hoje, né, no Rio de Janeiro, não é mais uma guerra contra o tráfico. A guerra hoje é por território. E como é por território, o estudo é totalmente diferente. Você não está mais lutando, não é mais só saúde pública, não é mais só desigualdade social. São outros tipos de problemas que foi desencadeando, né, ao longo desses anos. Na semana passada, teve aqui um deputado estadual, o deputado Marcelo Dino, e a gente fez um pouco dessas perguntas para ele, no sentido de onde está... eu acho que sim, são extremos que se complementam, né? Acho que a administração pública, a gestão pública como um todo, ela precisa... Eu acho que os extremos eles precisavam pelo menos conversar, né? Não precisava ser menos político. A política devia ficar só nas eleições, né? E no momento, depois que acaba as eleições, você tem a sua forma de pensar,
a direita, a esquerda, ela tem cada uma a sua forma de pensar, mas precisaria haver ali algum tipo de convergência em prol daqueles que todos defenderam durante as eleições, né? Que o discurso acaba que é o mesmo. Vou trazer melhores condições, mais segurança. Enfim, o discurso sempre é o mesmo durante as eleições, mas ali passa a se polarizar. E o assunto com o Marcelo foi no dia anterior, tinha acontecido aquela tragédia na Avenida Brasil, que é algo que acho que a polícia, e eu posso estar errando, talvez os personagens aqui, aí eu peço que você me corrija, a polícia diz no primeiro momento que ela não estava esperando que aquilo acontecesse. O governo demora um tempo para poder pegar e se pronunciar, e a população na expectativa. A população mais carente, a população da comunidade, já tinha tido o seu pronunciamento, né, das lideranças daquele local, mas o governo não se pronuncia. O governo, a União, né, o governo federal, ele demora 2 dias para poder falar alguma coisa. Eu vou pedir para passar aqui o vídeo da sua explicação, que para mim foi a melhor explicação eu vejo todo tipo de político, todos os tipos de pessoas que falaram sobre o assunto, mas a melhor definição sobre o que ocorreu ali foi esse vídeo que a gente vai ver aqui agora. Mas eu queria que você me explicasse, porque você termina o vídeo falando assim, é um problema que as pessoas não querem falar, né? E você faz um convite para as pessoas no sentido de você está preparado para falar sobre esse assunto? Eu queria te provocar vamos começar a falar desse assunto. Qual é o começo? Como que se começa a falar? Ou então te pedir da seguinte forma, me explica o que aconteceu ali. Apesar da gente já ter visto o vídeo, me explica o que aconteceu ali. De quem é a culpa? Ou de quem é a responsabilidade? Porque a culpa é de todo mundo. Né? A culpa é de todo mundo. Mas quem deveria, naquele momento ali, ter falado assim, olha, a responsabilidade aqui é minha? Eu acho que se você colocar a responsabilidade na operação em si, nos policiais, no comando, né, daquela operação, eles são ali representantes do Estado, né? Então, toda a responsabilidade recai, né, no Estado. Então, o que aconteceu ali? Por que eu falo, né? Vocês estão preparados para esse tema? Porque não é só questão de segurança pública. Então, a gente vai tocar em feridas que muitas pessoas não querem ouvir, né? E realidades que muitas pessoas preferem não saber, né? Porque eu vivo no meu mundo de Alice, né? Eu vivo numa bolha e aquela realidade ali eu prefiro não saber. E as pessoas não querem tocar nessa ferida, porque ali não é um problema de segurança pública, né? É um problema social. E quando você fala de problema social que reflete também na segurança, né? Na violência, que desencadeia tudo isso que a gente está passando no Rio de Janeiro, porque eu vou te falar, em lugar nenhum do Brasil que eu já pude ir, que eu já pude andar, que eu já pude saber, não acontece o que acontece aqui. Então, a culpa, primeiro, a gente também, como cidadão, tem que se responsabilizar por isso, porque quando nós escolhemos os nossos representantes, a gente está dando a eles o poder de decidir por nós. Então, não adianta a população falar assim que a culpa é do governador, a culpa é da polícia, a culpa é de todos, né? Porém, ali naquela situação em específico, né, daquele confronto que teve, não digo nem confronto, aquele desespero todo, né, que teve ali no Complexo de Israel, intitulado, né, Complexo de Israel por um bandido, né, e a gente internaliza isso, Complexo de Israel, e vai falando, aquilo não é Complexo de Israel, ali são, né, 5 favelas, né, que abrange ali, se eu não me engano, Parada de Lucas, 4 Bocas, Pica-Pau, qual as outras 2? Deixa eu pegar aqui. Vigário Geral, 4 Bocas, Pica-Pau, Cordovil, Parada de Lucas. São as 5, né? Então, essas 5 favelas, ela está extremamente dominada,
né, pelo narcotráfico, né, que não é mais só o tráfico, é um narcotráfico, porque agora, né, a questão maior para eles não é só a droga, agora é o território, porque através do território eles conseguem explorar outros tipos de atividade que não só o comércio ilegal de entorpecente. E, para além disso, né, nesse complexo de Israel, e ainda tem um agravante, né, porque ali o intitulado dono da área, ele impõe, além de todos os serviços que sejam prestados ali para a população, ele tem a participação ali, né, é dele, e a população fica refém porque tem que usar o gás deles, muito mais caro, né, inflacionado, tem que pagar o comerciante, né, tem que pagar ali por estar naquela área. Então, assim, é muito lucrativo, né? O território em si é muito lucrativo. E você explora isso e você está explorando uma população que não tem nem, muitas vezes, o básico em casa. E tem que se submeter àquele Estado paralelo. Por quê? Por causa da ausência do Estado de fato. Né? Então, se forma aquele Estado paralelo. E, para além disso, ele impõe ainda a sua religião. Que aquelas pessoas ali, elas são proibidas de professar qualquer outro tipo de religião que não seja a dele. É ditatorial, é um regime ditatorial dentro do Estado do Rio de Janeiro. É um Estado, como eu falei, dentro do Estado, é uma realidade paralela que é horrível, né? Assustadora. Como que vivem aquelas pessoas ali? Imagina, você não pode nem professar nem sua própria religião. Se você for comprar um gás, você tem que comprar do traficante. Se você for ter uma loja naquele local, você tem que pagar ao traficante. Que Estado é esse? E você acha que os políticos não sabem disso? Porque precisa sempre de um acontecimento daquele dali para que vire assunto por algumas horas, não, nem dias, né? Uhum. Por alguns até o próximo assunto vir à tona e aí acaba de novo. Pois é. Mas assim, veio à tona. Mas veio à tona. E aí, agora? A gente já está num ponto que, assim, a longo prazo, né? Só porque agora os meios, né, que o Estado tem de poder resolver aquele problema é guerra, filho. Não tem como ser pacífico. Não tem como ter uma solução pacífica. Quando o policial ele sai. E eu vou te perguntar uma coisa: você acha que quem é a maior vítima de um confronto daquele? É a sociedade. É o que as pessoas. Né? São as pessoas, não? É o policial. E sabe quem foi que me falou isso? Um cliente meu bandido. Doutora, o policial é a pior vítima disso tudo, porque ele está na linha de frente. Ele está numa guerra, ele sai de casa, é como uma guerra. Ele sai de casa sem saber se ele vai voltar. Ele está com armamento e o outro lado está com armamento muito mais pesado do que o dele. Olha a covardia que o Estado impõe a seus servidores. Que eles vão para a linha de frente guerrear com pistola, um fuzil, quem sabe, velho. E eles lá estão de metralhadora, fuzil do melhor possível, calibre grosso. E aí, como é que vai conter? E o Estado sabe de onde é que vem essas armas. Como que chega nessas comunidades. Né? Então, não é só também o governo do Estado. Né? E dessas fronteiras, de onde que vem, como que entra. Com certeza, ali tem aval de servidores públicos, né? Que fazem vista grossa. Muita gente, assim, não vou generalizar, né? Não vou generalizar a segurança pública, que todo mundo é corrupto, não é isso que eu quero dizer. Mas, se não fosse a corrupção, não chegaríamos ao ponto que a gente chegou. E a solução, para mim, não tem como ser pacífica mais. A gente vive num estado de guerra. A nossa Constituição, ela proíbe
né, a pena de morte, mas com exceção em caso de guerra. A gente vive uma guerra constante no Rio de Janeiro. Não existe você não falar que isso aqui não é uma guerra, não tem como. Você tem que ser, isso tem que ser tratado como guerra. E quando você vai estudar segurança pública e efetividade das operações, você tem que estudar como você vê a geopolítica, quando você está estudando geopolítica, né, dos países, né, das fronteiras, como que aquele país chega ultrapassa aquela fronteira para dominar aquele outro país através da guerra. É nesse nível que a gente está. Então, a gente precisa estudar a geopolítica para poder a gente conseguir penetrar, né, nesses territórios aí, possivelmente, quem sabe, um dia retomar, né, e o Estado se fazer presente. Mas não é só retomar e não se fazer presente, e não levar o básico, que são hospitais, né, escolas, creches, educação, cultura, lazer, para essas pessoas. E não serem jogadas mais como foram, demoliram os cortiços e vai cada um seguir a sua vida. Colocar nas periferias, jogar essas pessoas na periferia e não dar a mínima estrutura para aquela pessoa ficar ali. E quando essas pessoas foram jogadas, né, na periferia, sabe o que tinha lá? Policiamento. Mas não tinha escola, não tinha saúde. Deu jeito o policiamento? Só a polícia vai resolver o problema? É o que eu falo, não é um problema de segurança pública apenas, né? É um problema social. É difícil mesmo tratar sobre o assunto. Essa omissão, né? Do Estado fez chegar até a isso, esse ponto. E, pelo que você está falando, o confronto é inevitável. É inevitável. E assim, não existe mudança mais sem o confronto. Só que só o confronto pelo confronto também não vai resolver o problema. Todo problema a gente sempre tem que tratar na raiz. Né? A gente sempre fala, problema tem que ser tratado na raiz. E qual é a raiz do problema? É o problema social. Você tem que tratar o social. A partir do momento que você trata o social, você está apto a tratar a violência. Mas não é só a questão da violência, não é a questão da pobreza. Né? A pobreza não gera, não é isso somente, né, que gera violência. Aí tá, porque a gente, no direito, né, a gente estuda a teoria das janelas quebradas, né, que fala o seguinte, né, que essa teoria foi desenvolvida, né, nos Estados Unidos, que eles fizeram um experimento, pegaram 2 carros, colocaram na Califórnia, num bairro, né, muito rico, numa região rica, e outra eles colocaram em Nova York, num bairro muito pobre. Acho que foi no Bronx, lá em Nova York. E quando eles colocaram esse carro em Nova York, né, nesse bairro extremamente pobre, depredaram, né, o veículo em instantes, né? Tudo que eles puderam utilizar, tudo que eles puderam arrancar, que pudesse ser útil, eles arrancaram, depedraram. Gente, meu Deus do céu, depedraram. Tá certo, né, agora, o veículo. Então, ficou, assim, a ausência do Estado, né, naquele local. E aí, no bairro, lá na Califórnia, que era um bairro rico, o veículo permaneceu intacto. Ok, beleza. Foi a pobreza, né? Aí, o que eles fizeram? Vamos fazer o seguinte, vamos quebrar a janela desse veículo, nesse bairro pobre, e vamos ver qual é a reação das pessoas. Quebraram a janela do veículo. E aconteceu o quê? Nesse bairro rico? A mesma coisa que aconteceu no bairro pobre. Tudo que eles puderam tirar do veículo, tudo que eles puderam fazer. Então, o que mostra nessa teoria? A questão da desordem não é a pobreza, é a ausência do Estado. É você se ver num local de abandono, que eles viram, pô, está abandonado. Se está quebrada a janela, aquele veículo certamente está abandonado, então vamos Gente, eu não quero falar mais essa palavra, eu vou me matar. Vamos quebrar esse veículo. E aí é isso. Então, você vê que não é só a pobreza, não é só a questão social também.
Não é só a questão da desigualdade. É muito além disso. É justamente você ter a ausência do Estado, é você estar num ambiente que você não tem vigilância. A ausência de vigilância gera muita coisa. Quando você está em algum local que tem você sabe que tem a câmera ali, que está te filmando, você vai ficar na sua quietinho, você não vai fazer nada de errado, né? Porque você sabe que você está sendo vigiado, né? Se aquilo ali não tiver uma câmera aqui, tiver vou botar aqui uma maleta aqui com $1 milhão, quem sabe, né? Tu vai ficar na tua, quieto, não vai mexer. Agora tira a câmera dali para você ver. Eu vou pegar um bolinho aqui que ninguém vai sentir falta. Então é assim, a ausência de vigilância causa, né, muitos desses problemas, né, de violência, conforme foi o experimento lá, né, nos Estados Unidos, e que realmente se viu que não era só a pobreza, né? É realmente essa ausência, né, do Estado, essa ausência do poder público, quando você se sente num local que você não se sente amparado, né, pelo poder público de fato, pelas forças de segurança. Tanto é que lá depois desse experimento surgiu, né, o Tolerância Zero. E o Tolerância Zero chegou numa época lá em Nova York que a violência estava num nível absurdo, assustador. E com a Tolerância Zero se diminuiu realmente. Aí, só que quando a gente fala Tolerância Zero, o pessoal acha que a Tolerância Zero é vamos prender todo mundo, vamos matar todo mundo. Não é isso. É você pegar os pequenos delitos e você não ser tolerante com os pequenos delitos, que você evita os delitos maiores. E os delitos também não quer dizer que os policiais, né, as forças de segurança que estiverem ali para poder não deixar que aconteçam esses pequenos delitos, não quer dizer que ela vai estar ali com um abuso de autoridade, não, porque também ela vai sofrer o Tolerância Zero. Não é isso. Não é ser um ditador, não é chegar batendo nas pessoas, prendendo as pessoas, não é isso. É saber que você não pode fazer aquilo. E eles começaram de jogar lixo no chão. Você não pode jogar lixo no chão, você vai ter uma pena para isso. Não quer dizer que seja uma pena de prisão, gente. Pode ser uma multa, né? Então, Mas tem que doer de alguma forma. Tem que doer de alguma forma. Não vamos tolerar. Começou assim, pequenos furtos, né? Ali naquela região ali do metrô, né, de Nova York. Não vamos tolerar. E isso diminuiu significativamente a questão da violência. Foi um negócio absurdo, né? Então, aí a gente tem o STF. Temos o STF, né, que fala, né, que o furto famélico, o furto, né, que é para a gente comer, né, isso aí a pessoa pode ser perdoada, né, porque, gente, furto é errado em todo lugar. Não é porque a pessoa furtou para comer que ela vai ter que ser perdoada, porque quando ela sair, né, dependendo da pena dela, ela tem que pagar de alguma forma, né, vai fazer um trabalho social, vai fazer alguma coisa. Então, não é assim no perdão que vai se resolver as coisas também. Se ela comete aquele pequeno delito e ela sabe que ela pode cometer aquele pequeno delito, ela vai cometer outros, isso aí é óbvio. Mas aí o STF perdoa o furto famélico. Ninguém pode responder por furto famélico, porque... Cara, e quando não é da natureza humana você tem que trabalhar para você se alimentar. A natureza humana é assim. Eu trabalho desde os meus 14 anos. Emprego está difícil, mas trabalho tem para todo mundo. Assim, eu nunca trabalhei de carteira assinada na minha vida. A minha carteira está lá limpa, não tem uma anotação. Mas nunca passei necessidade e nunca deixei de trabalhar. Trabalho tem, gente. Trabalho tem. Emprego está difícil, mas trabalho para quem quer trabalhar e quem quer se sustentar. É essa a realidade da vida. É até um princípio bíblico isso, né? O homem, né, tem que comer do suor do seu trabalho. Então, quando você vai contra a própria natureza humana, você cria o caos, né? Mas a quem interessa o caos também? O caos gera lucro, né? É mais investimento na segurança pública. E esse investimento será... mais perpetuação. Aproveitar para você acrescentar na sua resposta. Parece que as eleições foram muito tempo atrás, mas eu acho que
se as pessoas que... Primeiras que vão nos assistir, se colocar a mão na consciência, eu acho que são as eleições que você tem a maior velocidade de arrependimento chega já quando acaba, né? Mal acabou o segundo turno, tem dias que acabou o segundo turno. Mas sabe por quê? Isso. Quer que eu possa falar a realidade? É porque as pessoas se vendem. Foi absurdo. As pessoas de ponta se vendem. A ponta do Brasil. As pessoas vendem votos, gente, por R$100, R$50. E eu vi aqui no Rio de Janeiro pessoas conhecidas. Olha, fulano está pagando não sei quanto pelo voto. Você vai me dar quanto? Aí você quer cobrar alguma coisa? Tá, meu filho, você já recebeu seus R$100. Vai viver com R$100 aí durante 4 anos. Aí depois realmente vai bater o arrependimento. Mas para mim, essa pessoa, né, que vende o voto por R$100 é bandida. Pior do que quem está pagando. Bandido, pior do que está pagando. Tem que ser tratado como bandido. Para ter consciência, né, de civilidade, para ter consciência do todo, né, porque ela só pensa em si. Ter consciência de coletividade. Porque uma pessoa dessa não tem consciência de coletividade. Ela não está pouco se lixando para quem que ela vai votar, para quem que ela vai colocar lá para nos representar. Mas são a grande massa. E por que se cria essa grande massa que vende o voto por R$100? Porque para perpetuação do poder. Para que eles mesmos lá se mantenham no poder. O PT, por exemplo, gente, eles foram super inteligentes, tiveram uma excelente jogada com essa questão de perpetuação no poder, que foi o Bolsa Família. Mas você é contra o Bolsa Família. Não sou contra o Bolsa Família, mas da forma que é feita para escravizar as pessoas. Como é que pode eu receber o Bolsa Família? Eu não posso trabalhar. Se eu trabalhar de carteira assinada, eu perco o Bolsa Família. Gente, o Bolsa Família tem que ser um incentivo para a pessoa trabalhar e não para a pessoa ficar acomodada, escravizada com aquele dinheiro que não dá nem para ela viver direito, dá para sobreviver. E as pessoas querem ficar ali. Então, querem, aceitem, fique da forma que está e bola para frente, mas também não atrapalhe a sociedade, né? Você está atrapalhando a sociedade. Você está vendendo seu voto, você está aí confortabilíssima com o seu Bolsa Família e não está pensando no todo, não está pensando no avanço da sociedade, não está pensando no avanço do seu país. Me desculpa. Você era para ser banido da sociedade. Você não era nem para viver em sociedade, porque você só pensa no seu próprio umbigo. Mas é por pensar no próprio umbigo que a população está pagando hoje. E é bem feito. Muito bem. Bem feito mesmo. Não quis vender o voto por R$100. E é desse jeito que as pessoas ganham. Gente, olha, eu vou te falar. Tem pessoas que eu nunca vi na rua. Você tem noção de que tem políticos que você não vê na rua, você não vê fazendo uma campanha, você não vê na internet, você não vê em lugar nenhum. Abriu a urna, 50 mil votos. Da onde vem esse voto, gente? Parem de ser ingênuos. Da onde vem esse voto? A pessoa não trabalhou, a pessoa não foi lá na rua, a pessoa não viu a realidade, a pessoa não fez nada, ficou em casa no ar-condicionado, esperando o grande momento final. Porque vocês já entraram na favela no dia de eleição? Meu filho, você está perdendo. É uma loucura. É gente na rua, é gente trabalhando, fazendo boca de urna para 10 candidatos, 20 candidatos, vendendo um voto para 10. E é um vucu-vucu, é uma loucura. E elas querem o quê? Querem mudar de vida desse jeito? Está pagando aí o preço. Muita gente, a gente ouviu muitos relatos, inclusive de... As pessoas já estão se fazendo nesse sentido, no sentido de... Eu venho aqui, pego 100 daqui, 100 daqui. Ele pega 100 de vários. De vários. Num dia e ele vota faz... no outro. Mas num dia ele faz... Engana até quem ele vendeu. Faz R$1.000 no dia, gente. Se vender para 10 candidatos, ó, um dia só faz R$1.000. Mas e aí? Vai passar 4 anos com R$1.000? Então, mas a gente sabe do que você isso vende, você está vendendo a sua cidadania, gente. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Você está vendendo a sua cidadania, o seu poder de cobrar. Você está vendendo a sua nação. Você está vendendo a sua cidade. Está vendendo a sua família. E aí você quer o quê? Você quer cobrar o quê? Você quer reclamar de quê?
E não vem reclamar para mim, não. Ah, tu vendeu teu voto? Vai reclamar para quem você vendeu teu voto. Não consegue nem chegar perto da pessoa, entendeu? Então é isso que a sociedade merece. É isso, infelizmente. Você citou o exemplo de Nova York. Nova York, pelos filmes, né, que eu já assisti e tal, realmente é um bom exemplo de como fazer para acabar com o problema e como o afrouxamento depois faz com que, olha o que Nova York está se tornando novamente, a Califórnia, o que está se tornando novamente, né? 2 exemplos. Na Califórnia, esse afrouxamento, lá não existe STF, mas o afrouxamento de leis lá, $950, você não paga nenhuma multa e sim, diversos vídeos absurdos de pessoas entrando nas lojas, os próprios lojistas tendo que deixar grades, bom, pelo que você já falou, é inevitável que o confronto vai acontecer. E resolver um problema, seja de qualquer área da nossa vida, né? O primeiro passo é assumir que o problema existe, isso, né? Para que você possa enfrentar aquilo de peito aberto. Mas como numa sociedade corruptiva e corruptora, a gente consegue, de repente, se a Alexandra tivesse obtido êxito e não ser somente suplente, né? Como você poderia começar a mudar a nossa cidade ali na Câmara? Então, primeiro, como eu falei, né? Porque esse problema nosso no Rio de Janeiro é uma questão muito mais social, né? Do que de segurança pública. Investiria, né, dentro das comunidades, investiria no social, investiria em oportunidade, investiria em projetos, investiria na educação, principalmente a educação de base, que aí você vai ter um resultado a longo prazo. Não tem, gente, não existe você resolver um problema dessa estrutura que já está o Rio de Janeiro de um dia para a noite. Não tem como você resolver isso em um mandato, não existe essa fórmula mágica, não tem como, né? É um problema muito maior do que isso. Mas você conseguindo, de certa forma, né, ali nas bases, né, do problema, para você ver o reflexo lá na frente. Eu não posso não ver esse resultado, mas o meu filho, quem sabe, veja esse resultado, meus netos vejam esse resultado. É para o futuro, gente. Agora, a única saída que a gente tem agora realmente é o confronto, é guerra mesmo. Agora, montar uma tática de guerra de verdade, né? Porque, pô, você colocar um policial lá com a pistola para fazer incursão na comunidade, na favela, com os caras de fuzil para cima do cara. Não é assim, né? E outra coisa, o policial que vai lá. Cara, eu fico assim olhando, às vezes as pessoas falando as coisas, eu falo, meu Deus, não sei o que as pessoas pensam. Cara, vai lá, bota uma farda da polícia e vai lá na favela para você ver. Ah, porque atirou no fulano, porque estava com guarda-chuva. Sinto muito, gente. É a realidade que a gente vive. O cara, se passar um vento na frente dele, ele vai achar que ele está levando um tiro. E todo mundo, para defender sua vida, vai atacar. Isso aí é óbvio, é da natureza humana. Você quer salvar sua vida de qualquer jeito. Você vai para lá para uma incursão na favela de peito aberto, o Estado te coloca lá na linha de frente, lá para morrer, né? Porque não te dá condição de você vencer essa guerra, né? Te coloca lá para morrer. Ah, porque disparou um tiro e caiu. É guerra, filho. Na guerra é desse jeito, é cada um por si, é defender sua vida. Ali ele está querendo defender a sua vida e da população, porém, vai acontecer coisas ali que estão longe, né, da esfera dele, realmente. Mas para quê? Para se defender. Vai para uma favela. Pô, se pingar uma gota d'água, você já está tirando na gota d'água. Porque você está pensando que está vindo já um tiro para cima de você. E é desse jeito que funciona. Não tem outra saída. Então, parem, gente, de ficar dizendo que o policial é isso. O policial é a maior vítima disso tudo aí. Porque ele estudou, fez concurso público. Não estou falando de todos, né? Porque existem policiais, como todo local. Existe político, existe policial, existe advogado, existe todo corrupto, né? Isso aí depende da índole da pessoa. Mas o policial estudou, fez concurso público,
tem família, sai da sua casa para poder fazer uma operação. Não estou falando desse caso aí do Complexo de Israel, porque foi uma operação mesmo que a gente vê que não foi algo planejado, não teve planejamento. Projetada para causar um problema. Isso aí não teve realmente planejamento, não tem como falar. Mas você sai ali, vai ter um planejamento, tem uma operação. Cara, tu não sabe se vai voltar para casa. Você deixa sua mulher, seu filho em casa, tipo, posso não voltar hoje. E é desse jeito. E o bandido está te esperando lá com armamento pesado. É para te derrotar. É desse jeito. É linha de tiro, meu filho. Se você passar na linha de tiro, você vai levar tiro. Agora, por que deixou chegar a esse ponto? Agora, chegando a esse ponto, você só resolve desse jeito mesmo, com o confronto. E você vai trabalhando as bases para que isso não se perpetue. Então tem que ser meio que um processo como se fosse uma reciclagem. Isso aí. A gente está perdido, na nossa geração a gente está perdido. É tentar salvar a próxima geração. Aí eu te faço uma pergunta, que é a seguinte, daqui a 2 anos tem eleições de novo, daqui a 4 anos tem eleições de novo, novamente o povo tem um poder absurdo na mão, né, que não vai mudar tudo, mas pode mudar alguma coisa que comece a mudar. E o sistema, do jeito que você está falando, ele é projetado, inclusive, para que se perpetue, né, porque é muito lucrativo, como você falou. Mas eu te faço uma pergunta. Você já falou aí sobre a questão de índole. Só corta depois desse pedaço, tá? O que eu tô pensando, tô raciocinando. O sistema do jeito que ele é, que ele se projeta, e o sistema tão corruptível, é o sistema mesmo. O sistema não são os políticos, o sistema é o conjunto disso tudo. Porque o policial que é jogado para morrer dentro de uma favela, talvez a única forma dele não morrer seja se aliar. Isso aí. Né? E assim como a população que não recebe nenhuma instrução, a única forma dela se beneficiar de alguma forma é vendendo seu voto. É complicado a gente falar dessa forma, mas eu acho que a realidade nua e crua é assim. As consequências são os próximos 4 anos. Isso está muito ligado à índole, a caráter, mas ela tem a chance de se aproveitar ali daqueles R$1.000, daqueles R$500 e fazer a fezinha dela ali. Já que ela olha para o sistema e ela vê que alguns policiais são corruptos, que o sistema é corrupto, que o judiciário não ajuda, não colabora na visão dela ou na realidade mesmo, que os políticos vão entrar e eles vão se aproveitar de tudo. Então a forma que ela tem de se aproveitar e ela se igualar a todos é aquilo ali. Naquele momento ali. E aí daqui a 2 anos a gente vai escutar novamente da maior parte dos políticos que o novo precisa avançar dentro do sistema, o novo precisa entrar para mudar ou para a gente ter algumas perspectivas, mas o que a gente vê, e a gente viu muito isso de 2018 para cá, né, no pool da polarização, quando começa aquela polarização, né, no âmbito nacional ali, do bolsonarismo contra o lulismo e tudo mais. Que é proposital também. É possível o novo entrar e não piorar ainda a situação? Depende. Se você fizer uma grande mudança, não é pior. Mas você pode também mudar aos poucos. Primeiro lugar, quando você vai escolher um representante seu, escolha uma pessoa que minimamente não seja corrupta. Não seja um bandido. O que a gente mais vê aí na política, pessoas que já foram condenadas, né? Pessoas de índole duvidosa, e elas continuam aí alimentando, né, esse sistema. Eu acho que assim, não tem como você fazer uma grande mudança drástica. Primeiro porque o sistema, como você falou, ele já foi montado para aquelas pessoas estarem ali. Porque aquelas pessoas, elas vão ter a condição de estar ali. Porque não adianta eu chegar agora, eu não tô no sistema.
né? Eu vou andar, falar com várias pessoas, mas eu não vou conseguir atingir o número de pessoas necessárias, né? Porque, primeiro, que eu acho não vou ter uma verba, né? Como o outro que está no sistema já tem, né? Teria. Não vou ter o tempo de TV que aquela pessoa teria. Então, assim, é muito mais, né? Vamos dizer, da forma de probabilidade, é que aquela pessoa, né, permaneça, porque ela vai ter todas as condições, né, favoráveis para permanecer. Enquanto o novo vai ter que furar uma grande bolha pela frente. E não é fácil. Não é fácil, mas também não é impossível. Porque eu vou te falar, se eu achar que não tem como mudar, acabou para mim. Se eu achar que não acreditar na mudança do ser humano, não acreditar na mudança da política, não acreditar na mudança da sociedade, eu não acredito em mim como pessoa. Né? Então, eu preciso acreditar na mudança. Né? Se eu sei que eu, como pessoa, eu posso mudar, se eu sei que eu posso contribuir, então eu vou acreditar nisso. Né? Se eu não acreditar nisso, tá bom de morrer já, né? Tá fazendo hora extra na Terra. Então, não tem como. Então, a gente tem que acreditar na mudança. E a mudança é aos poucos, né? Porque as pessoas também não querem pesquisar. Porque muitas vezes você... teve uma eleição para vereador. Você vai lá no TSE, tem a lista lá de todos os vereadores. Pô, mas são 1000 vereadores concorrendo. Eu vou ficar olhando um por um. Eu vou olhar aqui, a ilha de tal partido, vou separar esse aqui, que é o partido que mais, né, se coaduna com meus pensamentos. Vou destrinchar melhor. Vou ver as propostas de cada um. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Todo mundo vai votar num candidato porque é simpático, ou porque foi na casa dele, ou porque foi numa reunião, ou porque viu na televisão. É assim que eles votam. Não votam nas propostas, né? Porque me deu alguma coisa. É o voto, né, da gratidão, que é mais que comprar voto, achar que porque asfaltou minha rua, não vê que é obrigação, né, de quem está no poder público fazer aquilo. E assim a gente vai, mas eu acredito na mudança. Se eu não acreditasse na mudança, eu não precisaria nem estar mais viva, né? Já poderia partir dessa para melhor, né? Mas eu acredito que possa mudar e aos poucos, né? E a população acordar, enxergar que elas têm as ferramentas na mão, sim, de mudança. Basta querer e basta fazer o sacrifício, né? Mas ninguém quer cortar a própria carne, porque dói, inflama depois, para cicatrizar demora, incomoda, e ninguém quer passar por esse processo. Alexandra, muito obrigado por ter participado. Foi bastante esclarecedor e daquela sensação que precisava a gente ter mais umas 5 horas e meia, pelo menos, para a gente começar, né, começar os assuntos e, de repente, trazer outros personagens para a mesa também. Uhum. Muito obrigado pela conversa, pela elucidação de diversas coisas, e é isso. Eu que agradeço, né, por poder contribuir de alguma forma, né, com o podcast, e estou à disposição. Amanhã de novo, tá? Tchau, um abraço. Bom, vai estar aqui embaixo as mídias sociais da doutora Alexandra. Vai lá, segue, curta, compartilhe. Vou colocar novamente aqui agora o link do vídeo que me provocou a fazer esse bate-papo hoje. Assiste o vídeo, faça seus comentários, dê sua contribuição. Um comentário, se as pessoas entendessem que um comentário não é só engajamento, né? Um comentário é a oportunidade de você trazer uma opinião e você criar um início de uma discussão. Isso. Tantas coisas acontecem por aí, então deixe seu comentário, deixe a sua opinião verdadeira lá debaixo do vídeo, que eu acho que a gente consegue aí, talvez, criar um grupo de pessoas que principalmente não converjam da mesma opinião, mas que inicie a discussão desse tema tão importante. Não precisa convergir, né, com opinião. A democracia é isso, né? Uhum.
ter opiniões diferentes, soluções diferentes para o mesmo problema, né? E a gente vai trabalhar para a melhor solução. E é isso. Obrigado.